Muito obrigado, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tomara que a seleção brasileira tenha uma torcida tão forte e tão aguerrida como essas que comparecem nesta noite, aqui ao nosso Teatro Franco Zampari para a gravação do nosso programa de Olho na Notícia. São as torcidas dos nossos 6 candidatos disputando nesta noite a segunda rodada do Torneio dos Campeões, porque eles foram classificados em meses seguidos, de outubro, novembro, dezembro, e agora estão disputando uma passagem de ida e volta à Europa. E em cada programa o vencedor ganha uma passagem da VASP, ida e volta ao Rio de Janeiro, já que nós estamos pertinho do nosso carnaval. Muito bem, amigos, hoje nós teremos a oportunidade de apresentar cada candidato e logo após a sua apresentação, a nossa produção preparou uns flagrantes da sua atividade em casa. Tem que mostrar como é que eles são fora da televisão. Vocês só os veem ali atrás daquelas mesas e tem que ter uma noção de como são como criaturas humanas no dia a dia, naquilo que eles fazem. Então, logo depois de cada um, nós mostraremos um filminho a respeito, um pouquinho da vida de cada um deles. Vamos iniciar apresentando aos nossos telespectadores com 40 pontos, em segundo lugar, bem próximo do primeiro colocado, Vicente Tedesco. Torcida animada, entusiasmada e prestes a apoiar o Vicente em todas as suas respostas certas. Então agora vamos mostrar o Vicente no filme que a nossa produção preparou. Esta é a sua vida fora da televisão. Comedor de pão de ló. Começa. Ele está comendo pão de ló, estudando. Já está lendo a revista que lhe coube essa semana. É Isto essa semana ou é da outra? E agora ele anota, porque todos eles já aprenderam que é preciso pegar. Pega o microfone aí, Vicente. Você acha que pegaram você no seu melhor estilo ou você tem momentos melhores de maiô, por exemplo, na beira da piscina? Não, tá bom assim. Tá bom assim, né? Tá bom? Então agora é a vez dos nossos aplausos da torcida. Peraí que eu preciso falar a contagem dele. A risonha esperança da engenharia nacional com 5 pontos, Maurício Leonardo. Vamos ver agora como é que o Maurício foi colhido pelos flagrantes da nossa objeto. O que é isso aí, Maurício? Isso era no tempo que eu ainda estava na Poli, né? Ah. E esse é o professor? Esse é um professor, esse é o projeto de formatura que a gente desenvolveu. Isso é você escrevendo na máquina? Sim, é um equipamento, um controlador de semáforos que a gente desenvolveu no projeto. Olha aí. E aí as minhas habilidades futebolísticas, né? O que você falou? Minhas habilidades é um pouco de exagero, são as suas atividades futebolísticas. Não, o que aconteceu foi que a produção aí não mostrou o gol que eu fiz, com muito custo.
Bom, também ficaram jogando 3 horas e meia até você fazer gol. Aí já não tinha mais luz para filmar. E o gol só saiu com uma jogada ensaiada com os adversários, inclusive para poder sair o gol. Muito bom. Estando em férias, o Colégio Palmares, e muito poucos alunos passaram em matemática, a torcida do professor Dirceu supõe que está um pouco desfalcada. Mas não obstante, aqui está o professor Dirceu. Até que tem. Professor, vamos ver o que é que a nossa produção foi colhê-lo na intimidade. Você está dando aula, professor? Estou dando. Então mostre para o telespectador, descreva para o telespectador aí. É uma aulinha de geometria métrica espacial. Também, são cenas do joguinho de futebol lá. Esse jogo ele arriscou o seu frondoso bigode contra um dos seus alunos. Ganharam os professores, mas que deram um pontapé também, né? Deram. Agora ele estudando. Corrigindo umas provas. Corrigindo prova, nota 0. Esse não veio, né? Muito bem. E agora vamos aplaudir a torcida do Dr. René. Faixa 100%, entusiasmo 0. Tem muita faixa e pouco grito, professor, doutor. O doutor René também está com 40 pontos em segundo lugar, empatado com Vicente Tedesco. Enquanto que o professor Dirceu está com nota 10. Mas aqui o bom é nota 100, não é nota 10. Vamos lá, vamos mostrar o doutor René em plena atividade. Isso aí o que é, doutor? Eu estou examinando um paciente justamente lá na prefeitura onde eu trabalho, no ambulatório da prefeitura. Sobreviveu. Isso aí é uma piscina em que eu estou tomando banho, é piscina lá de casa. Se ele ganhar esse campeonato, jogando xadrez aí com a minha mãe. Quem ganhou? E está minha tia lá, que está aqui dos Estados Unidos. Aliás, a câmera mostrou também. Essa senhora que nós vamos aplaudir agora veio dos Estados Unidos para visitar o sobrinho e ela está aqui assistindo o nosso programa. Uma das fortes torcidas que nós temos aqui é do simpaticíssimo Eduardo Zinsley, também em segundo lugar com 40 pontos. Muito bom, Eduardo, melhorou da semana. Vamos ver se a rodada final, que é a semana que vem, ainda melhora. Vamos ver o filme do Eduardo. O que é isso, Eduardo? Tomando leitinho já altas horas da madrugada para continuar estudando. Continuar estudando a revista para o programa, né? Porque não é fácil. E quem é que está em sua companhia? É a minha mãe, tá? Estava lá dando uma força, experimentando um coletinho. Agora é o grande momento de colocar o colete. Esse é o para ver o programa, né? Mais importante do dia. Diz que lá no banco ele não pode mais ir sem colete, o gerente não deixa ele trabalhar. Não deixa. Tem que ir de colete. É o distintivo. Então você vê que o rapaz é bem apanhado, né? É uma coleção de colete que... Muito bem, Eduardo Zinsley, você está com 40 pontos, 10 pontos atrás apenas do primeiro colocado, e hoje vamos ver como é que é a sua performance. E agora, completando a série, o primeiro colocado, aquele que conseguiu 50 pontos no primeiro programa, que é o estudante da Politécnica, Wilson Bento. Muito bem, vamos agora ao filme A Vida Fora da Televisão, do Wilson Bento. O que você está fazendo aí, Wilson? Estava escutando uma música. Estudando uma música? Escutando. Escutando. Você é pianista? Aí brincando um pouquinho no piano. Arranha, né? É só arranhando. Tá bem que é piano. E agora? Estamos vendo televisão, pouco antes do programa. E a gravação do segunda edição. Agora você está assistindo o RTC segunda edição com aquele seu famoso gravador, que você grava tudo que o locutor diz, é isso? Exato. Muito bom. Então, amigos, são esses os nossos 6 colocados que hoje deverão participar da luta em prol da nossa passagem de ida e volta à Europa.
Nós desejamos que todos eles empatem com 200 pontos. E agora, para fazer companhia à nossa bela solitária, que é a Sandra de Pádua, que veio de Santa Fé do Sul, a figura carismática, viril e hermenêutica de Birubiru. Birubiru, você sabe que eu passei na rua e encontrei um cara e falou assim: eu conheço você, já fiquei todo vaidoso. Falei, você é amigo do Birubiru. Oh, obrigado. Não foi? É isso. Então, aí eu vi que a sua popularidade realmente está hoje. Como é que está lá os astros? Tudo bem, mandaram um abraço para você. Mandaram? Só homem, né? Não, mulherada. Tá bom. Então tá melhorando agora. Porque homem nós estamos usando para jogar futebol e para ser compadre. O resto é só para participar de programa de televisão. Pro quartel também é bom, né? Quartel é isso também. A turma gosta deles. Bem, amigos, vamos entregar o microfone do Birubiru, que ele é o dele, né? Ele que me empresta de vez em quando. E vamos imediatamente para as primeiras perguntas valendo 10 pontos. Por enquanto, tudo brincadeira, que o Dan e o Frei Damião entenderam que isso descontrairia vocês, deixaria todo mundo mais à vontade e tal. Então agora vocês podem ficar nervosos tudo de novo, tal como estavam quando começou. Primeira pergunta para Vicente. Vicente teve a Folha de São Paulo. Estudos elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura, Vicente, dão como provável a implantação do ensino pago nas universidades federais em 1983 para aqueles que não tenham reais recursos. Ou seja, os que não podem pagar não pagam, os que puderem pagar, pagarão. O ministro Rubem Ludwig admite a hipótese e diz que essa cobrança já está prevista em uma Constituição brasileira. De olho na notícia, qual a Constituição referida pelo ministro em sua declaração à Folha de São Paulo? Constituição de 1946. Constituição de 1946, 10 pontos para Vicente. Vicente começa bem a sua luta. Na sua primeira pergunta ele faz 10 pontos e, como sempre, o programa se presta também a dar alguns dados que podem passar despercebidos a muita gente. Porque a nossa Constituição, possivelmente tida como a mais liberal de todas, já previu uma hipótese que é sempre muito polêmica e muito conflitada. Maurício, jornal... Estado de São Paulo. O programa de aproveitamento dos cerrados do Ministério da Agricultura terá o apoio de um país, conforme declaração do ministro Amaury Stabile. De olho na notícia, qual é o país que irá apoiar esse programa de ampla utilização dos nossos cerrados? Tempo. O país que dará apoio ao programa dos cerrados é o Japão. Japão, 10 pontos. Também para Maurício Leonardo. Já disse aos nossos amáveis telespectadores que eles são campeões, como campeões, o inusitado é quando eles erram, porque eles devem acertar mais vezes do que não. Professor de seu jornal? É o Diário Popular. Simpaticíssimo Diário Popular publicou no dia 8 uma notícia, dizendo que o financiamento para imóveis usados, aliás, uma medida que poderá causar muita alegria à população, ainda não tem data marcada para entrar em vigor. A decisão, segundo fontes oficiais, estaria na dependência de um ministro em cuja mesa se encontra a proposta. De olho na notícia, qual é esse ministro? Tempo. É o Delfim Neto. Quem é? Delfim Neto. Ministro Delfim Neto, 10 pontos para o professor Dirceu. A primeira rodada hoje está indo. Semana passada o pessoal estava mais nervoso. Doutor Renê, jornal? O Globo. O Globo. A Europa e os Estados Unidos vêm sofrendo um dos piores invernos de suas histórias, registrando temperaturas surpreendentes e violentas nevascas. Na Europa, alguns países, segundo o Globo, vêm enfrentando temperaturas glaciais. E cita 2 países como os mais atingidos por este problema. De olho na notícia, quais são esses 2 países? Um deles é a Inglaterra. E o outro?
O outro que está sofrendo temperaturas muito baixas também é... O senhor tem 5 segundos. Responda com certeza. Grã-Bretanha, o senhor já acertou e agora? Tempo. A União Soviética é outro. Não, é a Alemanha Ocidental, professor René. O inferno excepcionalmente rigoroso no hemisfério norte continuou ontem a causar sérios problemas na Europa, com a Grã-Bretanha e a Alemanha Ocidental, entre outros países, enfrentando temperaturas glaciais. Se o senhor ainda me desse a Polônia, que foi atingida por inundações em proporções catastróficas, eu ainda aceitaria. Mas a União Soviética parece que continua naquele mesmo gelo de sempre. Já sempre foi 60 graus lá na Sibéria, de modo que para aumentar vai ser difícil. Vamos lá então, Eduardo Zinsley. O doutor René não fez os seus 10 pontos. O seu jornal qual é? Meu jornal é o Jornal do Brasil. E parece que você gosta, tem especial predileção por esse jornal, porque quando vocês sorteiam o que sai o Jornal do Brasil, você fica satisfeito. É um jornal bom de a gente ler, né? Bom de ler. Então, o oceanógrafo Jacques Cousteau vai pesquisar a região amazônica com o auxílio de 40 pessoas e utilizando os mais sofisticados equipamentos científicos. De olho na notícia, em que mês será iniciada a expedição? Tempo. A expedição deve se iniciar no mês de abril, durando aproximadamente 12 meses. E aí, Eduardo faz 10 pontos, porque exatamente é o mês de abril que inicia a expedição Jacques Cousteau. Wilson teve... Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Wilson, 2 tigres siberianos foram incorporados essa semana ao Zoológico de São Paulo, vindos de Nápoles, na Itália. Eles foram trocados pitorescamente por 2 antas e 8 marrecos brasileiros. Quer dizer, cada tigre troca de uma anta e, de compensação, foram 8 marrequinhos para lá. De olho na notícia, em que país nasceram Bullet, o macho, e Nana, a fêmea? A notícia teve em 2 lugares do jornal. Um dizia que era a Hungria e outro a Alemanha, mas no segundo dizia, nesse da Alemanha também dizia que a parte da Áustria estava o jornal diz numa parte Hungria e Alemanha, e na outra parte diz Hungria e Áustria. Muito bom. E vai entender de tigre assim lá em Ribeirão Bonito. É exatamente isso. O jovem casal formado por Bullet da Hungria e Nana da Alemanha embarcou e tal. E depois parece que quando ele nasceu, a Áustria estava grudada na Alemanha e nasceu meio em cima da fronteira. E agora que eles terminaram a sua primeira rodada, eu chamarei o nosso primeiro intervalo e voltaremos daqui a pouco. Não se mexam dos seus lugares, porque o nosso estacionamento em terra será o mais breve possível. De olho na notícia para a nova série de perguntas. Antes, queremos saudar, como de costume, carinhosamente, os nossos queridos telespectadores de Brasília, que podem inscrever-se para esse programa através do telefone 226-4492. Brasília assiste o nosso programa pelo canal 3 TV Nacional e vai daqui o nosso abraço. E aqui em São Paulo, já estamos com a nossa próxima equipe quase pronta, mas ainda há a possibilidade de que vocês tenham oportunidade de se inscrever. Para isso, o telefone é 263-9111, ramal 441, falar com a Alexandra, das 14 às 18 horas. Meus amigos, é o momento de vocês mostrarem os seus pendores para narradores de televisão e nós vamos exibir os filmes que a RTC apresentou nos seus noticiosos na semana que passou. E cada um de vocês, depois de ver o filme, terá que narrá-lo. Nosso júri já está a postos e é integrado por 2 figuras
que já participaram do nosso programa. Portanto, já sofreram aqui as mesmas agruras que os nossos candidatos hoje vão sofrer. Vamos aplaudir o nosso jovem Mário Luiz Raia, que é de Jales e que está aí para participar do programa. E aquela simpaticíssima e distinta senhora que mereceu tantas torcidas e que um dia ainda voltará ao programa, que é Dona Perla Pilcher. Aí está também para os aplaudida. E eles, então, é que darão notas 0, 5 ou 10 para cada descrição. Vamos começar com Vicente. Filme para ele, por favor. Este será o último sino que eu vou instalar. Depois meu filho continuará com a tradição do sino. Tudo bem com você, Vicente? Mais ou menos. Mais ou menos? Não começa a falar mais ou menos, você impressiona o júri. Fala, não, eu tô aí, tá. E aí o júri pensa que você sabe mesmo. Muito bom. Então vamos rodar para ver quantos pontos você faz. Nós temos aqui 10 pontos mais ou menos descritos e o nosso júri normalmente vai marcando. Se você fizer pelo menos uns 40%, tem uma nota 5 e tal, e depois daí para frente é melhorar para ir para 10. Vamos lá, começou. O filme mostra a confecção de sinos destinado a igrejas e catedrais. Esses sinos são feitos numa mistura de metais que envolve bronze, cobre, mais alguns outros metais. Esse sino é destinado a uma capela de Nossa Senhora Aparecida. Os moldes são feitos em uma mistura de argila com areia, só do que me recordo. Vicente, você entende de sino, hein? Vamos ouvir o que o nosso júri tem a dizer. Vamos começar por Dona Perla. Em primeiro lugar, o seu voto, Dona Perla. A resposta não estava completa e ele deu a impressão de estar chutando, sabe? Por isso ele ganha 5 pontos. Isso porque chuta com os dois pés, né? Tá bom. Então, e você, o Raia, Mário Raia? Tem uma infinidade de dados aqui, né? Até ele modificou alguns, mas acho que dá para ele ficar com 5 pontos também. Dá para dar, né? Isso porque vocês são bonzinhos, isso é bonzinho, ô júri bonzinho. Ele realmente não falou nada, ganha 5, não falou nada. Ele falou tudo aqui no Brasil, o sino, a Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha que dizer que a família Crespi, que fabrica sino há mais de 30 anos, está terminando uma encomenda especial, os primeiros carrilhões acionados por um relógio eletrônico do país. São 2 carrilhões com 3 sinos cada um, encomendados para as cidades de Chopinzinho, no Paraná, e Mafra, em Santa Catarina. E ainda tem muito, o peso total de 2.000 quilos, o valor de 4 milhões, quem é que encomendou? Tudo que ele não sabia. Quer dizer, isso que eu falei para você, finge que você sabe, tá bom? Então vamos nós para o filme agora do Maurício Leonardo. 5 horas, então a gente já chorou, já sentiu um monte de coisa, então. Já foi feito isso. Não tem nem voz mais para falar, sabe? Bonito assunto, né, Maurício? Bonito. Não, é realmente um assunto grandemente sentimental e tal. Você deve ter prestado muita atenção. Sim. Então vamos lá, pode rodar? Tudo então bem. Vamos rodar tudo agora bem. para a narração de Maurício Leonardo. Bom, trata-se do nascimento de quadrigêmeos em São Paulo. Nós temos aí o pai das crianças, né? O feliz ou infeliz, não sei. O Renato Gambirazzi é o nome dele. E nasceram 3 meninas e um menino, né? E é curioso o fato de terem nascido quadrigêmeos
na época certa, né? Sem que tenha sido um parto prematuro, que é mais comum nesse caso. E, inclusive, 2 meninas que nasceram com o peso abaixo do normal, que seria o que teria maior risco, já estão passando bem também. E eles estão atribuindo esse fato, a esposa já havia tido um filho, e como ela estava fazendo um tratamento para engravidar, e acabou nascendo os quadrigêmeos, isso talvez explique o fato, né? Tomou remédio demais, né, Maurício? Exagerou um pouco na dose, né? Exagerou na dose. Muito bem, então vamos lá, Mário Raia, sua nota em primeiro lugar. O Maurício esqueceu de citar o nome do hospital, Alberto Einstein, em São Paulo. Calma. A vida do jurado é dura. Acontecer quadrigêmeos é raro, a probabilidade é de 1 para 700 mil. Mas o resto ele foi bem e mereceu os 10 pontos. 10 pontos dados pelo jurado Mário Raia. Dona Pela, sua nota, por favor. Eu concordo com meu colega e dou 10 pontos para o Maurício. 10 pontos, muito bem. A ideia aqui é a seguinte, não respondendo nada, 1 ou 2 pontos é 0. 3, 4, 5, até 6 pontos a nota vai para 5. Agora, a partir de 70%, 7, 8, 9, 10, aí é nota 10. De fato, ele respondeu 80%, mereceu os 10. Vamos então para o professor Dirceu. Professor Dirceu, aí está o seu filme que nós vamos rodar para que o senhor possa também narrar e tentar fazer 10 pontos. Rodando, por favor. O professor Dirceu está anotando tudo. O senhor tem direito a alguns segundos já. Quando disser, é que eu mando rodar. Muito bem, rodando, por favor. A uva em Jundiaí chegou com 6 meses de atraso, a colheita, mas compensou. 8 milhões de caixas e foi dado início à festa da uva em Jundiaí, aberta pelo secretário da Agricultura, Guilherme Afife Domingos, com a presença do Amaury Stabile, ministro da Agricultura. E esta festa, como acontece há 34 anos, desde que começou, conta com a participação do mais antigo produtor, que é o Antônio Cincinato, que tem histórias curiosas a contar. E chega, professor. Quer falar mais ainda? Tá bom. Jundiaí, com 4 milhões de caixas, é o maior produtor do Brasil de uvas. E agora estão fazendo uma experiência nova da uva sem caroço. Né? Muito bem. O senhor sabe como é que chama como é que chama a semente da uva, não? Era só para saber, porque o senhor já falou tudo aí. A semente eles não falaram. Agora, então, só para esnobar um pouquinho, qual foi a pitoresca declaração do Antônio Pincinato a respeito do primeiro ano da festa da uva? Diz que roubaram as uvas, né, que ele colheu. Dona Perla, sua nota, por favor. O professor Dirceu errou alguns detalhes pequenos, mas assim mesmo a resposta foi boa. Eu dou 10 pontos. 10 pontos. Mário Raia. O galã de Jales. Realmente ele inverteu a data, né? Porque a festa foi em 1934. Ela é realizada há 48 anos. Mas ele merece os 10 pontos, sim. Muito bem, 10 pontos para o professor Dirceu. Porque eu quero sempre explicar ao telespectador. O assunto, às vezes, eles conhecem também por outra leitura ou por outra transmissão de outra televisão. Por isso mesmo, a produção guarda o texto pelo qual foi narrado. E os dados oferecidos ao júri foram aqueles que foram ditos aqui. Então, muitas vezes, eles deixam de dizer alguma coisa daqui para trazer um elemento extra-ficha. Isso não conta ponto. O que conta ponto é aquilo que realmente está catalogado na ficha. Mas, de fato, as
duas últimas notas foram muito justas. Agora, então, vamos lá, professor René. Você ficou desanimado porque errou a primeira, René? Não, ainda tem tempo. Lembre-se de que o Wilson Bento, na semana passada, também saiu na primeira fracassando e acabou com 50 no final. Vamos animar, vamos levantar a moral, mesmo porque a sua tia que veio aí dos Estados Unidos não está entendendo nada que nós estamos falando, mas em compensação está vendo você sorridente e agora está mais alegre. Muito bem, filme para o professor René, o doutor René. Pode começar? Posso. Nem quer, só puxar a respiração e mandar bala. Então, vamos, por favor, o filme rodando. Trata-se da reunião que houve essa semana em Bruxelas, dos países membros da OTAN. Reunião essa que foi feita para discutir a grave crise na Polônia. E essa reunião, onde também vemos o secretário de Estado dos Estados Unidos, Alexander Haig, decidiu mandar um ultimato à União Soviética e também à Polônia em relação à intervenção que está havendo na Polônia, a lei marcial. Inclusive, se decidiu realmente adotar sanções econômicas se a crise na Polônia não for resolvida de imediato. Terminou assim o doutor René, que eu chamo de doutor, porque ele é 3 vezes doutor, né? Ele já tem cardiologista, administração hospitalar, depois sanitarista, e agora vai fazer mais um cursinho aí para aproveitar o tempo. Então vamos lá, a primeira nota agora é sua, né, Mário? Você que votou primeiro na vez anterior, não foi Dona Perla? É você agora, sim. É número par. Ele também esqueceu alguns detalhes, né? Mas acontece isso com todo mundo. No geral, o Dr. René foi bem. Faltou lembrar, né, que foi a primeira reunião de emergência da OTAN desde que ela foi criada, mas ele merece os 10 pontos. Nota 10? Nota 10. Dona Perla? Eu concordo e dou 10 pontos também. 10 pontos também para o doutor René. De fato, deixou alguma coisa para o finzinho, mas de qualquer maneira o essencial foi dado com muita firmeza, com muita exatidão. E agora, depois de tomar o seu leitinho, Eduardo Zinsley assistiu Sinopse no dia 12, ficou bem a par do assunto e vai agora ver o filme pela primeira vez para recordar os pontos principais e tentar 10 pontos. Temos um 5 e 3, 10. Isso é que é assunto, hein, irmão? Isso ele conhece, hein? Você vê que a produção, o René dá o Alexander Haig, né? Para você, deu um visual bem melhor. Então, você está pronto? Já anotou tudo para tentar fazer 10? Vamos lá. Rodando para Eduardo Zinsley. Silvia Cristel visita mais uma vez o Brasil para o lançamento de seu novo filme, O Amante de Lady Chatterley, de D.A. Lawrence. Esse filme deverá entrar nas telas a partir do mês de fevereiro. E é uma das produções do mesmo diretor do seu filme anterior, Emanuele, Just Jacking. Em entrevista, ela disse que esse filme ela gostou mais de fazer porque enquanto Emanuele, o filme era simplesmente apelo visual, esse filme pelo menos tem um enredo, tem uma história. Mas que não é exatamente o que ela gostaria de fazer.
porque o que ela preferiria fazer é comédias e filmes desse gênero. Tá bom? É isso aí. Tá. Muito bem. Mas, dona Perla, não posso antecipar. Pode falar, por favor. Dê o seu voto. O Eduardo fez jus aos 10 pontos. Não dava nem para discutir, né, dona? Mário Raia. Eu creio até que ele foi melhor até que o narrador da RTC. Ele merece os 10 pontos. Bom, é que aquela velha história, né? Eu quero ver quando cair o Serginho do São Paulo para ele narrar, se ele vai com esse entusiasmo aí que ele trouxe hoje. Porque prestar atenção na mulher do Emanuel, você vê que ele já sabia tudo, né? Até os eróticos apelos visuais. Ele não perde um, hein? Terrível. Muito bem, mais um 10. Vicente, próxima vez você vê se assiste o Noticioso, hein? Se não é essa turma. Vamos lá, Wilson, vamos ver o seu. Aí está, e nós vamos começar a rodar. Tudo bem? Pronto. Pronto. Esse grava, depois ouve, depois toma nota, depois faz uma ficha e depois recorda. Vamos lá. Sobre o Festival de Verão do Guarujá e o Música na Praia em Santos. É o encontro do secretário da Cultura e confirmando a participação de artistas como Elis Regina e Erasmo Carlos no festival. Este festival custará à RTC cerca de 100 milhões de cruzeiros e os palcos serão divididos em 4 palcos no Guarujá e serão utilizados palcos da Pitangueiras e Enseada e mais 2 praias. E também na parte musical continua a mesma pessoa responsável pelos 2 últimos festivais, Os Homens de Melo. Aí o festival no Gonzaguinha Festival da Música na Praia em Santos vai ser na Praia do Gonzaguinha e começa no dia 6 de fevereiro, vai até o dia 14 de janeiro. E o terceiro Festival de Verão do Guarujá começa no dia 22 de fevereiro e vai até o dia 6 de janeiro. Eu falei que o homem grava tudo? Ele grava, depois faz a ficha, ele sabe de cor a programação. Mas vamos lá. Mário Raia, sua nota? Apesar da inversão das datas aí, começar em fevereiro e terminar em janeiro, ele mereceu os 10 pontos, sim. Dona Perla, por favor. Eu concordo com o Mário e dou 10 pontos. Muito bem, exatamente 10 pontos também muito merecidos. Eu apenas assinalaria para que não transite em julgado. Os 100 milhões de cruzeiros é o custo total do evento, ou seja, a programação toda, as despesas, e dentro destas despesas inclui-se aquelas da transmissão da RTC, porque não vai ser a RTC que vai custar os 100 milhões. Tudo, cachês, deslocamentos, os trabalhos materiais, tudo isso, aí lá no meio tem um pedacinho para as despesas da RTC. Muito bem, amigos, nós temos então, assim, os pontos até agora marcados. Do Vicente 5, todo mundo fez 10, e agora nós temos a oportunidade de tentar mais 10 pontos para cada um nas perguntas feitas baseadas nas revistas que foram sorteadas por eles. Por enquanto é fácil de se ver que vai muita gente muito bem. Nós temos 4 nota 20, uma nota 15 e uma 10. E agora podemos subir para 30, aqueles que têm 20. Vicente, sua revista, por favor, qual foi? Revista Veja. Revista Veja. Um arqueólogo inglês está procedendo a uma reconstituição da escalada do chamado Homo sapiens. Ele acaba de publicar um livro em que mostra um roteiro seguro dos usos e costumes do homem primitivo das cavernas e das planícies, desde a era glacial até uma tribo que habita o sul da África, os atuais Kung. De olho na notícia, Vicente,
Qual o título do livro deste arqueólogo inglês? O arqueólogo o nome dele é Richard Leakey e o nome do livro é Os Caminhos da Humanidade. Os Caminhos da Humanidade. 14 segundos. 18, 19, 20. Os Caminhos da Eternidade, é isso? A evolução da humanidade, Vicente. Você trocou a evolução pelos caminhos e ainda, na colher de chá, você preferiu trocar a humanidade e deixou a evolução. Você não faz os 10 pontos, apesar de ter citado o arqueólogo inglês corretamente. Evolução da humanidade, que é a edição da Melhoramentos e da Universidade de Brasília, com 256 páginas. Não faz os 10 pontos. E Maurício, então, vai agora para a revista Visão. A Visão desta semana traz como destaque principal da capa uma reportagem sobre os artistas e a política, mostrando de que forma os partidos brasileiros atraem a simpatia de gente de teatro, de televisão, de música, de rádio e de cinema. Cita alguns nomes e os partidos a que se filiaram. A nossa produção escolheu 2 nomes para você ver se lembra a que partidos se filiaram. De olho na notícia, em que partidos, respectivamente, militam a cantora Edith Veiga e a atriz Esther Góes. A cantora Edith Veiga está no PDS e a Esther Góes no PT. No PT, você faz os 10 pontos. Exatamente. A atriz Esther Góes é presidenta do Sindicato dos Artistas e técnico do Estado de São Paulo, optou pelo PT. Não apenas uma opção pessoal, sem militância, mas a decisão de transformar-se. E a Edith explicou as razões que ela vai para o PDS, por entender que o partido da situação pode lhe proporcionar melhores meios de atuação em favor dos desfavorecidos. Professor Disseu, sua revista foi? Isto é. Isto é. Então preste atenção nesta vitória do piloto brasileiro Roberto Moreno ao volante do seu Halt RT4. Jeffrey Barber making a lightning move. Just look at the field as they sweep down with one in trouble as they sweep into the first corner. Everyone fighting for positions as they go through the first turn. Right behind him, trying to pass him as they come down, was in 200 metres of the corner. Can he get through Marino? What a great dice. He's got through Marino in front of Alan Jones. Marino now takes the lead in the Australian Grand Prix. Jones will fight back as prehistory in Australia as he wins the 46th National Penalty. Aí ele recebe a sua bandeirada. Nós sabemos que Roberto Moreno está indo muitíssimo bem nas categorias onde compete. Entretanto, ele pertence a uma equipe de Fórmula 1 na qualidade de piloto de provas. De olho na notícia, a qual equipe de Fórmula 1 pertence na qualidade de piloto de provas esta nova revelação do nosso automobilismo? A equipe do Colin Chapman, a Lotus. A Lotus, e ele faz então os seus 10 pontos. Muito bem, professor, a coisa vai bem. E agora é a sua hora, professor René, de recuperar aqueles 10zinhos, que já o Vicente já ficou 10 agora. Aos pouquinhos a turma vai ficar. E temos depois a personagem misteriosa, quando então o senhor pode fazer sozinho 10 e os outros não fazerem nada. Sua revista Isto É também, não é? Então a atriz Marília Pêra, que ganhou o prêmio de melhor atriz nos Estados Unidos, foi a capa da revista Isto É desta semana. Na reportagem, a revista apresenta a história de Marília Pêra desde que ela estreou no palco aos 4 anos de idade. De olho na notícia, doutor René, qual a peça em que Marília Pêra estreou? Não sei. Não sabe? É seriamente? Sério. Então aqui está, desde que estreou no palco na peça Medeia, aos 4 anos de idade, a filha dos atores Manuel Pêra, Dinorah Marzullo e tal, lá. Doutor René, hoje, essa semana deve ter tido muito trabalho, né? Então vamos lá, Eduardo.
você está indo bem, você está com 20 pontos, tem 40 lá, é a sua oportunidade de conseguir continuar firme. Revista? É minha revista Visão. Visão. Crescem cada vez mais no Brasil os movimentos em defesa da ecologia, a exemplo do que ocorre em outros países, e já assumem até uma postura política e podem se transformar num partido em breve. Já há, inclusive, uma iniciativa nesse sentido, partida de uma cidade brasileira. De olho na notícia, qual é esta cidade? Qual a cidade que... nasceu a ideia para a fundação de um Partido Nacional Ecológico. Qual é essa cidade? ...15 segundos. Faltam 2. Falta 1. Terminou. Tempo. Cubatão, né? Mas é em Belo Horizonte que a discussão está mais avançada. De lá parte um movimento para a fundação de um Partido Nacional Ecológico. Uma ideia que nasceu em agosto, no 3º Simpósio Nacional de Ecologia em Minas, realizado naquela cidade. Você não faz também os seus 10 pontos? E, aliás, o filme foi altamente favorecedor e sugestivo, porque dava a ideia de que nunca podia ser Cubatão, né? Porque quando aparece Cubatão, não dá nem para a gente sentir o que tem atrás, porque é só fumaça. Hein? O presidente do partido é que parece que é o Rubem. Ele é presidente da CEI sobre Cubatão, por isso que sobre a poluição em Cubatão. Muito bem, Wilson, você também teve a revista Veja. Exato. Certo? Então, o homem que comprou o Jari. Este é o tema da principal reportagem da revista Veja desta semana. Na reportagem, a revista apresenta o empresário que, num lance de ousadia, comandou a compra do projeto Jari. De olho na notícia, qual é o nome desse empresário? Na televisão só faltou mostrar o nome na revista, né? Mas não, a capa da revista está lá, o homem que comprou o Jari. Agora falta o nome. Augusto Trajano Azevedo Antunes. Bem alto e bem destacado, por favor. Augusto Trajano Azevedo Antunes. E você faz os 10 pontos, que é exatamente esse o nome do empresário. É que se você come qualquer um, não valia os 10 pontos. Se você só fala Augusto Antunes, já não valia os 10 pontos. Mas você deu os 4 nomes e, portanto, a coisa foi longe para muitos que estão chegando nos seus 30 pontos sem perder nenhuma oportunidade. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos, quando então teremos aqui as perguntas de caráter específico, ou seja, as atividades nas quais eles mesmos se especializaram, e depois a personagem misteriosa dessa semana. Até já! A torcida ali do Maurício continua flagmática, né? Não está dando bola para essas aberturas. Agora que vai entrar quando ele tiver mesmo com 50 pontos, 60, aí é que ela se anima. Abaixo de 50, nem se mexe. Bem, antes de nós passarmos as perguntas das suas especialidades, nós temos que dar os nossos presentes, porque não é só aqui o participante que ganha. Nesse programa, ganhará uma passagem de volta pela VASP para o Rio de Janeiro, e o segundo, terceiro e quarto colocados terão direito a assinaturas de jornais e de revistas. O Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, Veja, Isto É, Visão, Propaganda, Marketing, etc. E também os telespectadores que nos escrevem. Birubiru vai agora sortear 4 cartas que colocará aqui em cima, enquanto eu agradeço a Paulo Sérgio Sevilha, de São Paulo, a Regina Deloso, de Cidade Ademar, também aqui em São Paulo, Luiz Cláudio Pedroso, de Osasco, Tereza M.A. dos Santos, de Santo André, Cristina Yamagudri, de São Paulo, as cartas enviadas com comentários ao nosso programa. E principalmente um destaque especial para o telegrama
do oficial judiciário do Fórum de Taubaté, Nelson Moreira Campos, que me informa que passou a ser uma opção para ele esse programa desde a estreia, assistindo através do canal 8 VHF e UHF. E sempre nós temos visitas, além da tia Dr. René, que veio dos Estados Unidos, também nós temos aqui um representante de Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas, onde ele também assiste esse programa através da RTC, que chega até o sul de Minas. Biro, nossas cartas, essa aqui é a primeira. Então, é o Estado de São Paulo, Veja, Isto É e Manchete, né? São os prêmios dessa semana. E agora nós vamos ver quem é que ganhou. Sendo leitor do Jornal da Tarde, a sessão que leio primeiramente é São Paulo Pergunta. E o programa que mais aprecio na TV é de Olho na Notícia. Muito obrigado a José Mariano Martins, Rua das Palmeiras, 381, segundo andar, apartamento 204, bairro de Santa Cecília, na capital. Uma carta da capital de Santa Cecília para o prêmio do nosso primeiro telespectador. E aqui está agora a segunda carta. A sessão que vejo é editorial e o programa que mais aprecio é Quem Sabe Sabe. Alfredo A.L. Martucci, da Rua Guilherme de Melo, 84, apartamento 94, Brooklyn Novo, também capital. As duas primeiras cartas foram para a capital e agora Birubiru acaba de tirar a terceira carta entre essas que vocês veem aí. Primeira sessão que leio, Artes. Programa que mais gosto é Proibido Colar. Carta de Simone A. Candalafite de Martini, Rua Doutor Diogo de Faria, 1155, Vila Clementino, São Paulo. Hoje, o interventor aí do Bossa da Saúde, o Mirabel, está felicíssimo, porque 3 cartas da capital, ele está sempre torcendo pelas cartas da capital. E termina com esta carta, Editoriais e Educação, programa da RTC que mais gosta, quem sabe sabe, William Astolfi, Rua Azevedo Marques, 125, São Paulo, capital. Birubiru conseguiu sortear 4 cartas da capital e deixou o interior hoje falando sozinho. Na semana passada foi mais ou menos o contrário. Muito bem, inscrevam as suas cartas dizendo sempre qual é a primeira sessão que leem nos jornais e revistas e depois qual é o programa da RTC que mais gostam. Enviem aqui para a nossa RTC e vocês terão a oportunidade de concorrer assim a essas assinaturas de jornais e de revista. Meus amigos, Vicente, como é que está a coisa aí, Vicente? 15 pontos, agora é 5 de barbada. Qual é a sua especialidade? Economia nacional. Economia nacional. O cigarro subiu mais uma vez. Agora, o cigarro mais barato passa a custar 55 cruzeiros e o mais caro, 160. Esse aumento de 35% vai proporcionar ao governo, em 1982, uma elevada soma de dinheiro arrecadada através do IPI, do Imposto de Produtos Industrializados, do fumo. De olho na notícia, quanto o governo pretende arrecadar este ano, segundo a Folha de São Paulo? 500 bilhões de cruzeiros. 500 bilhões de cruzeiros. Bilhões de cruzeiros, tudo isso? 5 pontos para você, porque é isso mesmo. Quer dizer que a turma já está fazendo dinheiro até de fumaça, né, Vicente? Com fumaça e tudo, dá para arrecadar 500 bilhões de cruzeiros para o governo. Maurício, Jornal do Estado de São Paulo e... Esporte. A Taça do Mundo, que nós vemos nestas imagens, sendo recebida pela seleção argentina na Copa de 1978, já está em Madrid, cercada de um forte esquema de segurança. Ela foi recebida pelo secretário do Comitê do Mundial, Manuel Benito. De olho na notícia, Maurício, quem fez a entrega oficial da taça a Manuel Benito em Madrid? Tempo. A entrega foi feita pelo presidente da AFA, que é a Associação de Futebol Argentino. Sabe o nome dele? Não
não sei, não me lembro. Mas aí sim mesmo você fez os 5 pontos, porque era a pergunta quem fez a entrega e não qual é o nome. Diz a notícia, a entrega foi feita pelo presidente da Associação Argentina de Futebol para o secretário-geral do comitê, e aí segue-se o nome Vittorio ou Vitor Tortorelli. É outro escocês cuja família imigrou para a Argentina. 5 pontos, 5 pontos. Isso aqui eles fazem sempre, porque afinal já é dentro da especialidade dele. Professor Disseu, qual é a sua especialidade? É política internacional. Política internacional. Um acordo celebrado entre a primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, e uma autoridade espanhola permitirá o restabelecimento de comunicações diretas entre Gibraltar e o território da Espanha. De olho na notícia, qual foi a autoridade espanhola que se encontrou com Margaret Thatcher para firmar o acordo? Tempo. Segundo, 20. Terminado. Quem foi? Não sei. Não sabe, professor, mas é quase que impossível. Mesmo por dedução, em 20 segundos, o senhor saberia que deveria ser o chefe de Estado. O chefe de Estado é o primeiro-ministro Leopoldo Calvo Sotelo. Diz a notícia do Diário Popular. Ao término de uma entrevista entre os dois chefes do governo, primeira-ministra Margaret Thatcher e o chefe do governo espanhol, Leopoldo Calvo Sotelo, foi emitida uma nota. Professor Disseu, surpreendentemente, não faz os seus 5 pontos e nós vamos agora com o Dr. René. Dr. René escolheu ciência e saúde. Se eu estivesse no lugar da Alexandra, quando ele escolheu essa especialidade, realmente eu não aceitaria. Mas saúde muito bem, mas ciência tem muita coisa que não tem a ver com medicina. Mas acontece que, por exemplo, vamos saber essa perguntinha que eu tenho aqui. Mais um avanço para a ciência brasileira. Será proporcionado por um aparelho capaz de transmitir por telefone o eletrocardiograma de um paciente. De olho na notícia, como se chama esse aparelho, ilustre cardiologista, Dr. René Ross? Tempo. Chama-se Teletrace e foi está sendo instituído no Hospital do Servidor do Estado do Rio de Janeiro, do INAMPS. Muito bem, 5 pontos para o professor René. Papai Noel chegou atrasado, mas chegou. É aquela história, quer dizer, na semana às vezes pode não haver nenhuma outra notícia tão importante que chame tanta atenção. E o programa também se presta a registrar fatos importantes e promissores que possam escapar à observação do telespectador ou do leitor comum. Muito bem, então nós vamos agora para Eduardo Zinsley. O homem do colete está com 20 pontos. 20 pontos. Temos que ir para os 25, não é possível. Seu esquema é de política nacional. Política nacional. 5 ministros brasileiros deverão ser substituídos em 82, pois terão que se desincompatibilizar para concorrer às eleições de novembro. Você não olhou aí, mas nós mostramos o ministro Ibrahim Abiakel, da Justiça, mostramos o ministro Jair Soares, da Previdência, mostramos o ministro César Caos, de Minas e Energia. De olho na notícia, quais são os outros 2? Acho que não vai sair 5 pontos aí também não, porque o ministro Eliseu Rezende dos Transportes não é, eu vi que não é. Não falei nada. Enquanto estiver dentro dos 20 segundos... Não, é o ministro, eu digo esse, é o ministro dos Transportes, Eliseu Rezende e... o outro é? Esse você não pode errar. Tempo terminado. Fala. É o Amaury Stabile, então. Amaury Stabile não, é Murilo Macedo, ministro paulista do... O fato é que você ouviu o ministro dizer na televisão, ou leu hoje no jornal que não, mas no Jornal do Brasil, que você tem que ler, diz aqui, pelo menos 5 ministros de Estado poderão deixar seus cargos até abril, desincompatibilizando-se para concorrer às eleições de novembro deste ano. E dá o Eliseu Rezende e Murilo Macedo. Modo que você escolheu um ministro paulista, mas não acertou o alvo e não faz os 5 pontos.
E agora, para tentar os seus 5 pontos, Wilson Bento, o nosso primeiro colocado com 50 pontos e hoje também aqui em primeiro lugar em companhia, por enquanto em segundo, porque só se acertar é que ele alcança o Maurício. O seu é Jornal da Tarde. Política Internacional. Política Internacional. As Brigadas Vermelhas sofreram uma pesada baixa esta semana com a prisão sem resistência do seu principal ideólogo, um professor italiano que residia em Roma. Para valer 5 pontos de olho na notícia, qual o nome deste professor? Giovanni Senzani. Giovanni Senzani, 5 pontos para Wilson Bento. Muito bem, amigos. Agora é o momento da nossa personagem misteriosa. Mais uma vez eu lembro as regras do jogo. Vocês farão perguntas cuja resposta deva ser sempre sim ou não. E quando não interessar ao efeito da descoberta qual é a personagem, o nosso representante aqui dirá irrelevante, para dizer que não serve para nenhum objetivo. Na primeira rodada, ninguém pode passar. E também, recebendo sim ou não, vai para o seguinte: a partir da segunda rodada podem passar se sentirem em dificuldades e quem consegue um sim continua dono da pergunta. Consequentemente, eu vou agora trazer o ator que vai interpretar a personagem misteriosa. Um jovem ator que participou do Teatro de Arena, atuou a Viagem, o Balcão e atualmente dirige o grupo TIM. Na RTC participou do teleromance Floradas da Serra, que vai ao ar às 19h30 com adaptação de Geraldo Vietri. Vamos receber com os nossos carinhosos aplausos o jovem ator Sérgio Bucchi, que vai representar a personagem misteriosa da semana. Aí está o Sérgio Bucchi. Prazer em tê-lo aqui conosco, colaborando com o programa de Olho na Notícia. E você sabe que qualquer problema você dá uma olhada, que eu dou aquela outra olhada, a gente já sabe se devemos levá-los na conversa ou não. Muito bem. Lembrem que vale 15 pontos essa rodada. Um ganha 10 pontos e o outro ganha a sobra, 5 pontos. Torcendo sempre para que quem acertou os 10 seja o seu imediatamente antecedente. Vamos agora dizer que nós temos 3 tipos de pergunta. O nome do personagem, em que dados foi baseado sua mais famosa realização e em que ocasião foi consagrado. Muito bem, podemos começar com Vicente Tedesco, a primeira pergunta. Você é homem? Faz tempo. Sim. 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 Maurício. Você é brasileiro? 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 Não. Não é brasileiro. Dirceu, professor Dirceu. Você é político? Político? Também não. Doutor René. Você é francês? Sou, é assim. Sim. Eduardo Zisli. Eduardo, 5 segundos. Você é escritor, não? Escritor? Irrelevante. Irrelevante. Wilson, vamos lá. Você é artista? Sim. Sim. Vicente. Vamos lá, Vicente. Você tem agora sim, vocês podem perder a oportunidade. É 5 segundos cada um. 1 e 2. Você é cantor? É cantor? Não. Não é cantor. Maurício Leonardo. Você trabalha com cinema? Cinema? Sim. Não precisa fazer mais suspense, não. Não precisa fazer mais suspense. Quando vai no sim ou não, rápido. Trabalha com cinema? Sim. Vamos, Maurício, 5 segundos. Você
morreu essa semana? Você morreu essa semana? Infelizmente, sim. Então é elefante, porque morto que parla na víspera é elefante. Então, Maurício. Bom, você fez um filme baseado no Carnaval do Rio de Janeiro? Sim, né? Sim, sim. Por enquanto ainda não fez ponto. Tá amarrando, mas tem que dizer ou nome, em que dados foi baseado sua mais famosa realização e em que ocasião foi consagrado. É isso que a produção pede. Então ele poderá começar, se quiser agora, vai fazer 5 pontos com o nome. Bom, eu acho que os dados em que foi baseada a sua mais famosa realização foi... Espera um pouquinho. Aí é que eu quero dizer a você. Suponho que você retire um não, receba um não como resposta, você perde o direito à pergunta. De maneira que a prudência indica sempre que a gente pergunte exatamente o que já sabe e deixe o duvidoso para tentar os 10 pontos. O que se você sabe alguma coisa, chute agora ou nunca mais. Ou cale-se para sempre, como nos casamentos. Vamos lá, Maurício. Tempo. Eu digo que os dados em que foi baseada sua mais famosa realização foi justamente o Carnaval do Rio de Janeiro, que foi o filme Orfeu do Carnaval. Muito bem, esse foi o... Você está dizendo isso? Estou dizendo que é uma das respostas, que é a pergunta em que dados foi baseada a sua mais famosa realização. Muito bom. O Carnaval do Rio de Janeiro, para mim, é um acontecimento, não é um dado. Portanto, você faça a sua pergunta de uma vez. Por enquanto, você só fez uma declaração ao público. Pergunte o que você tem que perguntar. Vai, pergunta. Para saber se é sim ou não. Você pode estar certo, mas está confundindo uma festa com dados. Bom, Vamos, Maurício, agora vamos chutar ou vamos errar? Os dados em que foram baseados foi uma história que se passa no Carnaval do Rio de Janeiro. E você não sabe qual é. Você está, por enquanto, você está declarando e não está perguntando. Pergunta para ele, vai. Pergunta de uma vez. 1, 2, 3, vou até 5 e depois você passou e eu dou para o professor Dirceu. É que você não sabe o nome e, consequentemente, está dançando na outra para ver se faz 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, vai, fala. Bom, o seu nome é Maurice Camus? Não. Professor Dirceu, toda essa conversa nós já sabíamos que ele não sabia era o nome, não se lembrava do nome. Vamos, Dirceu, também agora vocês já chegaram no ponto. 1, 2, microfone. Só a pergunta, o nome em que dados? Não, em que dados foi baseado a sua mais famosa realização? E outra? Qual é a outra? E a outra é em que ocasião se consagrou perante todo mundo? Bom, ele se consagrou no... Não fala para mim, pergunta para ele, o personagem está aqui. Você se consagrou no Festival de Cannes? Sim. Em que ano? Eu não perguntei onde, eu perguntei em que ocasião. Por enquanto você está no sim, não perdeu nada, mas continua não fazendo ponto. Vamos lá, professor. Agora vai começar o coro, hein? 1, 2, 3, pausado. 4, 5. Vai. 1954? 1954? Não. Doutor René. Bem, é em 1959... Não declare ao público, pergunta 1959. Foi 1959? Sim. Sim, Festival de Cannes de 59, portanto, o senhor faz 5 pontos. Agora, a famosa realização que lhe valia esse prêmio foi baseado em quê? Foi baseado no filme Orfeu Negro, no Carnaval
Foi o filme... Bom, eu vou dizer o nome dele. Michel Camus. Michel Camus? Não. Não. Então você tem 5 pontos e passa para Eduardo Zinsley. O cara, se ele soubesse, ele nem tinha morrido para não passar essa vergonha. Viu? Vamos lá, Eduardo. Seu nome é Marcel Camus. Seu nome é Marcel Camus? Sim, é claro que é. É Marcel Camus. Todo mundo sabia, mas não se lembrava do primeiro nome. Você acaba de fazer 5 pontos. Ainda nós temos a última pergunta, porque o Festival de Cannes já foi. Agora, em que dados foi baseado o seu mais famoso projeto? E eu virei... Foi numa obra do Vinícius de Moraes, né? O Orfeu Negro, né? Do Vinícius, não é? Foi baseado numa obra de Vinícius de Moraes? Sim ou não? Sim. Sim, exatamente. Sim. É isso, foi baseado numa obra de Vinícius de Moraes. E esse filme tem a peculiaridade de ter sido inteiramente rodado no Brasil, porque o Vinícius é que insistiu. Então, da sua obra Orfeu da Conceição, tirou-se o filme Orfeu Negro ou Orfeu do Carnaval. Mas a obra do Vinícius é que era importante, não era um carnaval, é que foi tirado do livro do Vinícius, e isso é que é sumamente importante. Portanto, 5 pontos para o Dr. René, 10 pontos para Eduardo Zinsley, e mais uma vez o número 6 fica fora da jogada, porque amarrou-se tão bem a coisa, mas o Maurício que dançou, mas perdeu o pé. Assim, nós temos a oportunidade de agradecer a Sérgio Bucchi com os nossos aplausos. Muito obrigado pela sua... Obrigado e muita sorte aí pro pessoal todo, né? Vamos aí. E agora, antes do intervalo, a recapitulação dos pontos dos nossos amigos. Com 35 pontos, Maurício Leonardo e Wilson Bento. Com 30 pontos, Eduardo Zinsley, Dirceu Vasconcelos. Com 20 pontos, Vicente Tedesco e René Ross. Na próxima rodada, cada um deles dará o valor que deseja, em que seja estimada a pergunta que eu vou lhe fazer. E aí, então, aquele que não responde perde os pontos, o que torna sensacional a rodada que vem daqui a pouco. Até já, amigos. Muito bem, amigos. Antes de passarmos à rodada final, quando os próprios candidatos decidem quanto vale a pergunta, nós vamos sortear para o nosso auditório, que conosco está às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no Teatro Franco Zampalli, Avenida Tiradentes 451, 3 assinaturas. Primeiramente da revista Visão, que hoje foi distribuída mais uma vez aqui no auditório, só que eu quero reclamar que alguém ficou com a minha. A primeira sessão que lê nos jornais, Política e Economia, nome Cecília Sumica Cussaba, da rua Doutor Valentim Bolsas, 493 do Jardim Tremembé. Onde é que está a Cecília? Fica de pé, Cecília, aqui para a câmera mostrar que você ganhou o prêmio e está aí. Muito bem, parabéns. E agora, qual é a sessão que você lê primeiro? Artes e Espetáculos. E qual é o programa que mais gosta? É Proibido Colar. O nome é João Lázaro Fernandes Filho, da rua Araritaguaba, 1118. Todos não, é só aquele de trás. Vocês daí, sai da frente. Ainda bem que está com a camisa do São Paulo. Com a camisa do São Paulo pode ficar em close. Não adianta bronquear, porque eu só me refiro a times que estejam na Taça de Ouro. Time da Taça de Prata, nós não falamos aqui nesse programa. E atenção, gosto de esportes, programa que mais gosta, quem sabe, Décio de Doilacha, da Caixa Postal 4398, com 13 anos. Cadê o Décio? Tá aí o Décio, muito bem, Décio. Nossos parabéns, vocês é que foram premiados com a Visão, propaganda, marca. Doutor René vai falar. São dois da minha torcida.
Semana passada também ganhou um da minha torcida. Quer dizer que tá dando sorte. Quer dizer, agora também você devia fazer força para ganhar, né? Porque só a torcida que ganha. Isso tem que fazer força, né? Isso é verdade. Muito bem, prontinho. Atenção que Córrego do Bom Jesus, em Minas Gerais, está firme assistindo o programa. Tem um amigo nosso de lá. E vamos colocar os pontos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. 15 colocou o nosso Vicente Tedesco, 30 para o Maurício, 30 o professor Disseu, 20 Renê, 15 Maurício, 15 Wilson. O Wilson é o famoso devagar e sempre. Ele quer fazer mais 50, já fez 50, pode ir para 100. Mas hoje a jogada do Maurício não poderia ser muito diferente. Ele só tem 5, com 30 e 35 pode ir a 65, com 5, 70 nada, volta. Né, Plato? Tudo ou nada. Ou tudo ou nada, mesmo porque a semana que vem já é o programa final. São apenas 3 programas. E quem não tiver muito bem colocado, já precisa ficar vendo a Europa pela televisão. Tudo bem? Vamos ver com quem eu começo? Vamos ver com quem eu começo. Quem tem menos pontos? Renê e Vicente. Vicente botou 15, Renê botou 20, então vamos no Vicente em primeiro lugar. Vicente. Pergunta valendo de 5 a 15. Vamos ver como é que você vai. O Cine Sesc vai realizar, a partir do dia 22, um festival dos melhores e piores filmes de 1981, escolhidos por críticos de cinema de São Paulo. De olho na notícia, Vicente, segundo a Folha de São Paulo, de 12 de janeiro último, qual o filme que foi considerado o pior filme estrangeiro de 81 exibido em nossas telas? Tempo. Tarzan? Tarzan o quê? São filme de John Derek, Bo Derek. Tarzan, mas o nome do filme não é só Tarzan, é Tarzan ou o quê? Vai. Oi? O Rei das Selvas. Tá bom, é o filho da selva. Você sabe a resposta, vale os 15 pontos. Sabe o filme, sabe tudo. Não, Afonso. Todo mundo sabe que o Tarzan não é o filho da selva. René Ross escolheu 20. Quer dizer, a contagem mais baixa da pergunta de dificuldade média. Com 15 era bem mais fácil, 20 já é mais difícil. O jornal O Globo, do último domingo, trouxe uma extensa reportagem sobre um tema muito polêmico: as mudanças de nomes de cidades. Uma tradição, segundo o jornal, que o povo nem sempre aceita. E o jornal cita 2 casos em que as suas populações foram convocadas para votarem a mudança do nome em plebiscito. Quais são esses 2 casos mais conhecidos, segundo o jornal O Globo? Dá licença, mas essa pergunta não saiu em primeira página do Globo de domingo. Nem saiu no Globo essa notícia. Essa pergunta não saiu? Não. E esse recorte aqui, que é tirado do Globo? Como é que você não explica? Saiu nada. Com licença, tem mais aqui. Como nós tiramos da mesma notícia 3, nós temos um prosseguimento da notícia aqui. E como na primeira, se você tivesse escolhido de 5 a 15, você teria o começo da notícia aqui, indisfarçavelmente no Globo. Esta é a notícia publicada pelo Globo, começando com esse osão aqui. Está aqui os recortes, publicado no Globo do dia 10. Eu não vi, realmente eu li todo o Globo, a não ser que saiu em coluninha do lado, que a produção diz que não há necessidade de ler. Seja na Folha, no Globo, tem uma coluninha do lado. Aquela coluninha não há necessidade de ler, isso a produção mesmo... A gente falou que realmente não vale chamada de capa quando se trata de... chamada de capa pequena quando se trata de opinião do jornal ou de algum jornalista. Sendo chamada de capa, eu vou citar inclusive o caso do Vicente, que a pergunta dele sobre os melhores e piores de 81 era uma chamada pequenininha, na parte de baixo da Folha de São Paulo, que não tinha destaque quase que nenhum, mas está na capa, é uma chamada de capa. A sua matéria era a chamada de capa do Globo. Não, mas estava numa coluninha Muito bem, decidido, não chamada importa, de não capa, importa. A notícia está aqui, doutor René. Eu lamento não sei, mais. então, eu não li. Bom, eu não li. Vamos então tirar os 20 pontos do nosso professor e agora
vamos para o nosso Eduardo Zinsley. Eduardo tem 15 pontos e aqui hoje ele está com 30. Não, ainda temos. O professor Disseu colocou 30. Então é você mesmo, Eduardo. Vamos lá, Eduardo está aqui. Colocou 15, primeira pergunta. Uma delegação comercial brasileira seguiu para Havana, onde foi estabelecer contatos comerciais com as autoridades cubanas. De olho na notícia, quem liderou esta viagem? Tempo. O presidente da Confederação das Associações Comerciais é o Rui Barreto. Rui Barreto, 15 pontos para Eduardo Zinsley, que respondeu corretamente. E assim, ele que foi para 45, que somados aos seus 40 da semana passada, lhe dão 85 pontos. Enquanto Vicente Tedesco está com 75 e o Dr. René com 40. Agora é a vez do professor Disseu. Ele valorizou em 30, ele tem aqui também 30, pode descer para 0, como pode fazer 60, com os 10 que tem, irá para 70. Vamos lá, professor Disseu, é a contagem mais alta da segunda ficha, de dificuldade média. As populações de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro podem estar consumindo carnes imprestáveis, possivelmente contaminadas, segundo uma denúncia. De olho na notícia, nome e cargo de quem fez a denúncia. Nome e função, melhor dito. A denúncia foi feita por Paulo Caldeira Brant, da Frimisa, que é Frigorífico Minas Gerais Sociedade Anônima. E o senhor acaba de fazer 30 pontos com esta resposta. 30 com 30 são 60. Ele foi, por enquanto, para o primeiro lugar de hoje. Fortíssimo candidato à passagem. Agora, Wilson. Sempre você e o Maurício. 15 é a parte mais fácil da pergunta, já que ele escolheu 15. Um empresário criticou a Fiesp, dizendo que ela deixou de defender a indústria e desligou-se da entidade, alegando divergências. De olho na notícia, valendo 15 pontos, qual o nome do empresário? Dilson Funaro. Dilson Funaro, 15 pontos para Wilson Bento. Vai ele agora, então, para 50 pontos. Não alcança o professor Dirceu na passagem. Maurício tem 35, poderá ir aos 65. E aí será o primeiro colocado. Atenção para o momento mais importante do programa, quando o nosso jovem engenheiro está a postos para responder pergunta baseada em notícia do Estado de São Paulo. O país seria capaz de aceitar o programa nuclear desde que ele fosse mais modesto. Esta afirmação foi feita pelo cientista José Goldenberg em documento encaminhado ao governo. A elaboração deste documento foi encomendada por um dos ministros brasileiros. De olho na notícia, Maurício, valendo 30 pontos. Qual o nome do ministro? Tempo. Foi o ministro-chefe da Casa Militar, Danilo Venturini. Danilo Venturini, do Gabinete Militar. 30 pontos para Maurício Leonardo, que assim, na última hora, arrebata por 5 pontos o primeiro lugar do professor Dirceu, ficando com uma passagem para o Rio de Janeiro. E assim, amigos, Wilson Bento continua em primeiro com 100 pontos. Em segundo lugar, Eduardo Zinsley, que está com 85 pontos. Em terceiro, Vicente Tedesco com 75. Em quarto, empatados, Dirceu de Vasconcelos e Maurício Leonardo com 70 pontos. Último, René Ross com 40. Primeiro colocado hoje com 65, passagem da VASP de volta para o Rio, Maurício Leonardo. E os nossos presentes, que são assinaturas de jornais e revistas, para Dirceu Vasconcelos, Wilson Bento, Eduardo Zinsley. Por hoje, muito obrigado pela atenção. Na próxima semana, finalíssima dos campeões. E aguardamos a todos aqui no nosso programa. Boa noite, amigos.
55 anos, a cultura em suas mãos. O melhor é agora.